O governo federal ampliou para 120 dias a licença maternidade em casos de adoção. Antes, eram dias diferenciados de acordo com a idade da criança ou do adolescente. A medida nova agora já foi publicada no Diário Oficial da União. E esse é o assunto de hoje do nosso quadro Seus Direitos. Ao olhar as fotografias, Dona Maria se lembra da época em que adotou a Maria Clara, hoje com 14 anos. O ano era 1999, virada do século. Mesmo em processo de aposentadoria, ela não teve o direito à licença maternidade, assim como as mães biológicas. Quando chega uma criança em casa, ela requer todo cuidado, né? É muito importante porque você tem que estar presente todo momento para cuidar, porque é muito difícil você deixar um filho nas mãos de outras pessoas, né? É muito temeroso. Eu sempre achei isso. Por isso que eu me aposentei antes dela chegar. Mesmo não tendo direito, a Maria Clara garante que foi muito bem cuidada. Toda criança gostaria de ter uma mãe como ela, porque ela é muito amorosa, dá tudo pra gente, tem um tempo só pra gente. Quando ela não tem um tempo, eu entendo, porque ela precisa ter o tempo dela e eu o meu tempo. O governo federal mudou as regras para a licença maternidade em casos de adoção. Para a criança entre 1 e 4 anos, o afastamento era de 60 dias. Entre 4 e 8 anos de idade, ele caía para 30. Adotar crianças com mais de 8 anos não dava direito ao afastamento. Agora são 120 dias, independente da idade da criança ou adolescente. As mães adotivas também têm o direito ao salário maternidade, mas para isso é preciso serem seguradas do INSS. Além das trabalhadoras com carteira assinada, também têm direito às autônomas, as donas de casa e as domésticas, que contribuem com a Previdência Social. Com medo da burocracia, Dona Maria resolveu abrir mão desse direito. Há 14 anos atrás ainda era mais difícil, ainda que chegasse no Tribunal de Justiça, aquela coisa toda, era uma canseira. E meu tempo era só para ela. Para falar sobre mais esse direito adquirido pelas mulheres, eu converso agora com a conselheira da OAB Goiás, Monimar Leão. Oi, Monimar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Monimar, que ganho, hein? Que coisa boa para todas as mulheres poder ficar aí com seus filhos. Exatamente. A alteração dada pela consolidação das leis do trabalho vem assegurar esse direito constitucional a todas as mães. Porque a Constituição Federal, ela não faz distinção entre os filhos naturais ou os filhos adotivos. Não há distinção. Por essa razão, o artigo da consolidação das leis do trabalho foi alterado de forma a uniformizar, ou seja, todas as mães possuem o mesmo direito aos 120 dias estipulado em lei para a concessão do benefício do auxílio, aliás, da licença maternidade, e inclusive com direitos respaldados pelo respectivo benefício junto ao INSS. Isso é muito importante, né, Monimar? Porque ele é uma criança, tá chegando ali na família, né? É um momento diferente para todos. Exatamente. O legislador previu muito bem esse benefício desse tempo, desse lapso temporal. Ora, independe de qual forma que a criança chega no seio, criança ou adolescente, chega ao seio familiar. O que importa é que ele tenha esse tempo, que a mãe tenha esse tempo para se dedicar e se adaptar a essa nova família que tem essa modificação após a adoção, guarda ou, no caso, todos os meios cabíveis em lei. Porque é um momento ali só único, né, da família. Único e peculiar. A gente até viu a Maria Clara, né, falando tão bonitinho, o jeito que ela colocou, que é aquele momento ali. O momento é tão peculiar que até a própria criança, o próprio adolescente, ele sente essa necessidade. Daí a intenção do legislador de uniformizar esse tempo e conceder isso às novas famílias, essa adaptação da forma mais correta, da forma mais sensata possível. E já está valendo? Já está valendo, já foi alterada a CLT. Então quem pretende aí estar até em algum processo de adoção, ele já pode ficar tranquilo e cobrar os direitos também. Cobrar os direitos dele, está em lei. Após a concessão do termo de guarda ou adoção, ele pode, devidamente assegurado e devidamente com as contribuições do INSS, pleitear esse direito perante a autarquia. Isso serve para qualquer, como a matéria colocou, né, para qualquer pessoa que tenha esse vínculo com o INSS. Exatamente. Aí entra naquela lei geral do INSS e só tem direito aos benefícios do INSS aquele que contribui regularmente em lei. Como uniformizou a consolidação das leis do trabalho, estendendo a todas as mães adotantes, ela cai na regra geral porque não há que há de
distinção entre mães adotivas e mães biológicas. Então é bom se de repente alguma empresa não quiser cumprir. É lei. É lei. Deve-se fazer os direitos. Havendo qualquer tipo de direito negado, ela deve recorrer a quem é de direito. Deve recorrer ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, à Delegacia do Trabalho e outras autoridades competentes. Nesse caso de que, às vezes a pessoa fala, mas é muito difícil recorrer, né? É difícil mesmo procurar esse direito? O que já está garantido em lei, né? Não é difícil. Caso a empresa negue ou o próprio INSS, por algum motivo, por algum servidor, negue tal benefício, ela deve pleitear em lei, ela deve pleitear tal pedido mediante um documento, que é o termo de tutela ou de guarda. Na negativa, cabe inclusive medida judicial. Então pode até dar algum problema aí. Problema facilmente resolvível. Né? Mas pode dar algum problema se ela não quiser cumprir. Pode, perfeitamente. Há combinações legais, né? Direito. Que bom. É uma conquista muito, muito boa para todos. Conquista resguardada em lei federal pela consolidação das leis do trabalho. Porque é importante para a mãe, né? Para a criança, para o pai, ali para aquele meio todo que está convivendo. Exatamente. É muito importante essa alteração e o cumprimento dessa lei, já que é uma conquista. Ok, Monimar, muito obrigada por vir mais uma vez aqui ao TJ. Obrigada a você, boa tarde. Boa tarde a todos.